Fala pessoal, hoje eu vou falar no nosso bate-papo de hoje as três maneiras de você enxergar o mercado e a característica principal de cada uma delas. Bom, mas antes, para quem não me conhece, sou o Marcelo, tem um canal chamado Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente que eu teria satisfação gigante em responder. Ajuda a fortalecer o canal. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas. Você dando um joinha já me ajuda. Comentando, melhor ainda. Tô ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Quero muito, sonhar não custa nada, a chegar ao meu tão sonhado 100 mil. Quero ganhar aquela placa do YouTube. Esse é o meu objetivo. É uma realização pessoal. Pessoal, a gente tem três maneiras de visualizar o mercado, de enxergar o mercado. E três maneiras de operar o mercado, que eu já falei algumas vezes. Você tem o day trade, o swing trade e o position. Ou seja, quando você tem o day trade é uma operação imediata. Você compra e fecha no mesmo dia. Swing trade leva algumas semanas. E o position, cara, extremamente a longo prazo. E você tem, na análise técnica, três maneiras de fazer a sua análise. Você tem o price action, vou falar cada um delas, tá? Você tem a análise técnica e você tem uma análise de fluxo. E você tem uma análise de contexto que envolve mais de uma análise, ou seja, envolvendo duas análises ao mesmo tempo, que eu vou explicar também, que é mais ou menos a maneira que eu opero, tá? Quando você fala do price action ele tem uma análise muito mais é um gráfico limpo, é um gráfico puro. Esse gráfico puro, ele tem esse gráfico limpo, como vocês estão vendo na tela, é um gráfico que você não tem nenhum indicador. Então ele trabalha diretamente a movimentação do preço. Particularmente, eu não consigo no mercado nacional operar price action puro. Quando eu vou para o mercado fora do Brasil, quando eu vou para fora, eu consigo. Depois eu vou mostrar para vocês, eu consigo analisar com mais clareza o price action e depois eu explico o porquê a diferença, o porquê que isso acontece. Aliás, eu vou falar logo, por que eu consigo analisar price action fora do Brasil e não consigo analisar price action no Brasil? Porque a gente tem muito mais volume, muito mais liquidez fora do Brasil. Então isso acaba contribuindo para uma análise muito mais assertiva, que você trabalha com volume muito mais liquidez. Então, o price action funciona, na minha opinião, muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Dentro do Brasil eu consigo analisar muito bem a análise técnica. A análise técnica, na verdade, ele é um conjunto de indicadores. Vou mostrar aqui, ó, por exemplo, as bandas de Bollinger. Deixa eu ajeitar aqui só um momento. As bandas de Bollinger junto com o estocástico lento são um dos indicadores que eu já usei bastante. Pivô são indicadores. Médias móveis, ajuste, VWAP são indicadores que te auxiliam a fazer as análises e tomada de decisão. Ou seja, são pontos importantes. Inclusive eu tenho uma playlist falando sobre os meus setups. Então ajuste, a importância do ajuste, a importância da análise técnica, ela para mim é fundamental. Porém, eu uso a análise técnica junto com a análise de fluxo, que é mais ou menos essa daqui. Ó. Vou mostrar para vocês, para ficar mais claro para vocês. É mais ou menos, eu vou colocar aqui essa aqui é a análise. Deixa eu colocar um replay de mercado para facilitar isso para vocês. Eu uso a análise técnica, ou seja, a análise usando os indicadores junto com o fluxo de ordem. Isso aqui que vocês estão vendo é a ordem original, mas eu coloco na outra tela, por exemplo, o volume de preço e coloco a evolução do tempo, que é todo ligado ao Times in Trade. A leitura deste contexto aqui, ela me auxilia na tomada de decisão de compra e de venda. Tenho setup, eu tenho lá uma playlist chamada Meu Setup Favorito. E aí vocês vão entender um pouco mais como é que eu faço as minhas tomadas de decisões lá
na maioria das vezes. Então, assim, basicamente você tem três maneiras de ler o mercado. Você tem uma maneira muito mais limpa, e aí, na minha opinião, funciona muito mais no mercado internacional. No mercado local, eu gosto de usar análise técnica junto com análise de fluxo, a leitura do contexto dos dois. Por que isso para mim funciona e não no mercado local e lá fora não funciona essa análise de contexto? Porque lá fora não tem fluxo. Tem análise técnica, eu uso análise técnica, não uso price action puro, eu uso algumas. Eu uso o MACD, vou até mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Eu uso, botar aqui um ativo para vocês entenderem. Eu uso o MACD, uso a média de 200, uso a VWAP. Funciona muito mais no mercado internacional porque o volume é muito maior e lá não tem fluxo, então eu não consigo fazer análise de contexto. Mas muitos utilizam muito bem e funciona muito bem a análise de price action, que é a análise do gráfico puro. Não é o meu caso. Eu uso, funciona muito mais para mim a análise técnica do que a análise de price action. Ou seja, eu trabalho muito bem os indicadores do que o gráfico puro e funciona melhor aqui fora. Isso por quê? Porque fora do mercado brasileiro você tem muito mais volume. Então a análise, tanto ela do price action ou a análise técnica, que é o que eu gosto de utilizar, ela tem muito mais relevância e muito mais assertividade do que no Brasil. No Brasil, se eu usar simplesmente só o price action, por exemplo, ele não consigo ser muito lucrativo, porque o volume e liquidez ela tende a ser muito mais errática do que fora do Brasil. Eu espero ter conseguido explicar para vocês um pouco da característica de cada um. Price action, gráfico puro, análise técnica é análise com indicadores, e análise de fluxo são exatamente os fluxos de ordem. São as agressões, é o mercado agredindo, é o mercado se posicionando, e eu, por exemplo, particularmente consigo analisar a junção dos dois, a análise técnica junto com a análise do fluxo. Bom, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado da análise, da informação. E é óbvio que muito rápido e muito básico e muito ligeiro, mas é só para ilustrar um pouco as três demandas e as três informações, ok? Bom, obrigado quem chegou até aqui. Mais uma vez, quem puder me seguir, quem puder compartilhar. Quem tiver dúvida, comente que eu terei a satisfação gigante em responder. Obrigado mais uma vez e fui!